Você já olhou na sua conta bancária e pensou, cadê o dinheiro que estava aqui? Onde eu gastei isso, gente? Né? E acredite, muitas das vezes não é a quantidade que você ganha, né? Ou a falta de dinheiro ali, mas sim a falta de controle. Uma coisa é certa, ou a gente controla, né? Hoje eu tô aqui na companhia do Caleb tá comigo. Ai, socorro, Deus tá aqui pintando, né? Os desenhos aí, toda hora pode ser que você vai ver que ele vai me interromper aqui, né? Mas faz parte. E uma coisa é certa, voltando ao assunto do dinheiro, ou a gente controla ali o dinheiro, ou ele nos controla, né? E hoje a gente vai estar estudando na Bíblia, né, um princípio bíblico sobre isso que a gente está falando. Né? A gente vai analisar se a gente está quebrando esse princípio, né? E como colocar ele em prática, né? Sair desse caminho de erro e consertar, né? Aquilo que a gente precisa melhorar para a gente evoluir. E hoje a gente vai estar lendo Provérbios 21:20, né? Mas antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Meu nome é Andréa Bessa, sou formada em Teologia, História das Religiões, Administração, Recursos Humanos, mas aqui nesse canal a gente fala da Palavra de Deus, né? A gente estuda, né, não apenas as promessas, mas os princípios que a gente precisa obedecer, né? A gente analisa se a gente está quebrando algum princípio, o que a gente pode estar fazendo para voltar para o caminho certo, né? Eu sempre falo que a gente não veio a esse mundo a passeio, né? A gente tem uma missão a cumprir aqui. E então, se esse tipo de conteúdo abençoa a sua vida, né? Já se inscreva no canal, né? Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque nesse momento a gente está vivendo uma série de 21 dias de devocional de sabedoria financeira, né? Um devocional que eu estou escrevendo sobre essa área, né? Que foi uma área que Deus colocou no meu coração para mim trabalhar, né? Uma área que eu estou precisando também, né? Então eu estou vivendo ali na prática tudo isso que tô tentando, na verdade, né? Porque ninguém é perfeito, viver esses princípios, né? E passar na pele mesmo, né? Então, já nos acompanha. É o macaco sapeca. Então, o Calebinho hoje vai estar me acompanhando, gente. A mamãe tá gravando. O que é a mamãe? Ai, que lindo. Hoje eu tô aqui na companhia do Caleb, né, gente? Eu falei assim, eu não ia gravar, pra gente, é uma série, né? Eu preciso gravar. Depois eu vou contar pra vocês, no meio do vídeo eu vou contar um testemunho, né? Assim, das coisas que tá acontecendo. Mas antes da gente começar a aula, né? Eu gostaria que você me respondesse uma pergunta, né? Se você tem um hábito de controlar os seus gastos, né? Logo que hoje o tema é controle os seus gastos, né? Se você tem esse hábito, né? Responda aqui para mim nos comentários sim ou não, só para me conhecer um pouquinho sobre vocês, né? E vamos para a aula. E enquanto eu preparava esse estudo, né, Deus falou muito assim forte ao meu coração, né? Na verdade, já tem um tempinho que Deus está falando comigo, só porque ele vai falando, né? Ele fala de várias formas, ele fala por meio da palavra, ele fala por meio das pessoas, né? A confirmação, o ambiente fala, né? Eu passando por essa dificuldade financeira. E Deus, assim, sempre quando eu pensava, falava, gente, eu não tô acompanhando meus gastos, né? O meu acompanhamento, não tô fazendo controle ali da despesa, do nosso custo fixo, né? Que eu sempre fazia, sabe? Antes apareceu aqui uma notificação aqui no meu computador. E Deus estava falando isso no meu coração, né? Para mim retomar. E aí até falei para vocês que eu comprei esse caderninho aqui, essa agendinha, né? Porque eu gosto de anotar no dia o gasto, né? Às vezes não dá para anotar no outro dia, e você vê, não anotei. Então você vem cá e anota, né? Ontem mesmo eu não tinha anotado, aí depois, hoje já peguei e anotei. Né? Então, assim, é muito importante. E eu gosto de usar, né, a planilha mesmo para fazer o controle depois mensal, de total, para ter aquela visão do todo. Mas no dia a dia eu gosto de usar o caderninho mesmo, a agendinha, né? E aí não sei se você gosta de fazer isso também, né? Mas é muito importante, né? E aí eu tava refletindo, né, em como Deus tava falando comigo e tem falado, né, na hora que eu tava escrevendo também, né? Deus falou muito forte, né? E até lembrei de uma frase também dos gurus da administração, que
Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que ele fala que não se gerencia aquilo que não se mede, né? E aí eu falei, gente, né, é impossível a gente administrar, né, ser um bom mordomo das nossas finanças se a gente não sabe para onde o nosso dinheiro está indo, né? Então, a importância da gente gerir, né, mensurar aquilo, né, para onde o nosso dinheiro está indo. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, que é controle os seus gastos. Quem tiver a Bíblia, né, como eu sempre falo para vocês, né, a importância da gente, na verdade, o privilégio, né, que a gente tem de ter a Bíblia em mãos, né, eu tô aqui com a minha, já marquei o meu versículo, né, chave, que é o 20, né, a gente vai ler o capítulo 21, versículo 20, né, e que vai falar sobre esse princípio, né, e fala o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, é, quando a gente vai pensar sobre controle, né, dos gastos, o sol nasceu, mamãe. Vocês vão escutar um barulhinho de Calebinho hoje por aqui, né? Mas, tá bom. A mamãe vai terminar de gravar o vídeo pra gente ir, né? Hoje é aniversário dele, gente. Acordou 5 horas. Continua pintando aí até a mamãe terminar. E então, quando a gente pensa em controlar os gastos, a gente pensa, nossa, na trabalheira que vai ser, né? Mas eu queria falar para você que é muito mais além do que anotar números, né? Seja num caderninho igual eu faço, depois passa ali para a planilha, mas é você desenvolver um hábito, né, de consciência, para você olhar da forma que você está administrando aquilo que Deus confiou em suas mãos, né? E hoje, a gente vive numa sociedade, gente, que o tempo todo, né? Até coloquei aqui no segundo parágrafo, nos incentiva a consumir, né? É promoção toda hora, é propaganda, né? As redes sociais o tempo todo fica ali despertando o desejo que a gente tá faltando alguma coisa, né? Então a gente sempre tá ali naquele meio, né, de sendo incentivado a consumir, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, prestar atenção nos pequenos gastos do dia a dia, porque esses pequenos gastos, eles podem comprometer algo que a gente quer, que a gente sonha, um sonho nosso, né? E impedir que a gente alcance esse objetivo, esse sonho, né? E quando Salomão escreve esse provérbio, meio que ele é um provérbio de contraste, né? Entre o sábio e o tolo. O sábio, ele administra bem, ele tem prudência, ele é prudente, né? Ele não pensa só ali no presente, né? Mas ele pensa no futuro, né? Às vezes, eu mereço. Gente, essa frase eu mereço tá levando muita gente pro buraco, né? Por quê? Só quer o prazer momentâneo. Não pensa que para ele ter lá na frente, para ele colher lá na frente, ele vai ter que abrir mão aqui, né? E aí, uma coisa é certa, o Caleb tá fechando os bodyboard, aí ele aperta e faz. Ai, gente, não é perfeito, né, gente? E como é uma série, vai acontecer mesmo, vai ser dias e dias. E aí, voltando aqui o assunto, né? É sobre a questão do que às vezes a gente quer plantar uma semente, quer plantar, por exemplo, tá plantando jurubeba, jiló, que é trem amargo, né? E você quer colher jabuticaba, que é docinha, não tem como, né? E a gente vê aqui que o tolo, ele consome tudo, né? Tudo que ele possui, ele devora, né? Ele não olha para onde ele tá indo, ele não planeja, né? E ele não considera as consequências ali das suas escolhas. Então, cada recurso que Deus vem colocando nas nossas mãos, a gente tem que definir um propósito para esse recurso, né? Para onde esse dinheiro está indo, né? E analisar, né? Os especialistas de finanças falam para a gente que na verdade, o método mais aceito é o 50, né? 30, 20, né? Onde os 50 você vai direcionar para suas necessidades essenciais, né? As coisas que você tem que pagar todos os dias, que é o seu custo de vida, né? Aí o 30% do valor vai ser para o seu bem-estar, algum sonho que você tem, né? Algum desejo, e 20% para o seu futuro, né? Para uma reserva de emergência, igual a gente já falou nas aulas anteriores sobre a importância de ter um dinheiro na conta guardado para caso aconteça alguma emergência,
tem algum imprevisto ou até mesmo uma oportunidade para você estar investindo. Então, esse 20% sua aposentadoria no futuro, né? A gente que está nessa faixa etária acima de 30 corre o risco grandemente de não ter aposentadoria. Assim, você vê, né? Eu olho para meu pai e para minha mãe, a aposentadoria deles praticamente fica em remédio, né? Às vezes tem que trabalhar para inteirar ali, né? Então, assim, eu fico pensando, e quem não vai ter, né? O salário mínimo completo, né? 100%, porque eu acho que vai ter uma porcentagem, mas não vai ser todo, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento, né? Hoje vai ser a aula mais teórica aqui, mais sobre a coisa, mas a gente precisa praticar isso, né? Eu até queria fazer uma aula mais elaborada, né? Praticando, para mostrar para vocês como eu tô fazendo, porque eu também tô tentando colocar esse princípio em prática, né? Tô fazendo as anotações no meu caderninho, tô fazendo a planilha, né? Então a gente precisa pensar dessa forma, né? E assim, evitar desperdício, né? Administrar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Porque tudo pertence a Ele, né? E eu até escrevi aqui que eu confesso para vocês, né? Que enquanto eu preparava esse devocional, né? Escrevia ele, é, eu percebi, né? A importância de manter esse hábito, né, que um hábito de controlar, de acompanhar, na verdade, os gastos com mais atenção, né? E aí tem uns dias que eu voltei a estudar educação financeira, assistir conteúdos, né? Eu falei para vocês da importância da gente seguir pessoas da área, especialistas, desculpa. E eu comecei a organizar as minhas despesas, né? Tanto pessoais como conjugal, com meu esposo, né? E aí eu faço da forma que eu falei para vocês. Anoto primeiro no meu caderninho, né? Diariamente. E depois, né? Uma vez por semana ou uma vez por mês, sento, né? E coloco tudo, passo tudo para a planilha. É bom passar. Para falar a verdade, eu tô passando quase todos os dias agora. Nesse início agora, eu tô passando quase todos os dias, né? Tô fazendo o fechamento do dia. E aí eu já faço, já acrescento lá na planilha, que eu já estou com o computador na mão, né? Mas às vezes não vai ser a sua realidade, às vezes para você não vai dar, né? Para você. Eu até repeti o parágrafo aqui, ó. Vou ter que tirar ele depois. Mas a importância da gente fazer esse controle, né? E você vai ter que olhar para a sua realidade, ver o que se adapta para você, né? Então. Dá sim. Você vê. A mamãe tá terminando já. Então se a gente não controlar, gente, o nosso dinheiro, ele nos controla e ele foge do nosso controle, né? E acaba dominando a gente, né? A gente vai ficar preocupado com o dinheiro. Tem muita gente que fala, ai, porque o rico não vai entrar no reino dos céus, porque ele é rico, né? E aí eu acho que muito pobre vai entrar também. Não vai entrar no reino do céu, porque a gente sabe que é o amor ao dinheiro, né? Às vezes a pessoa não tem um real na conta, mas tem o amor ao dinheiro. E tem pessoas que já têm muito dinheiro na conta e não tem o amor ao dinheiro, não é apegada ao dinheiro, né? Então eu acho que a pessoa tem que analisar isso, né? E quando você não tem esse controle financeiro, aí você acaba sendo dominado por ele. Porque você nunca sabe se você. Aí você vai ter que contar moeda, né? Igual eu odeio, gente, isso que eu tô passando, sabe? Assim, nessa questão financeira, eu odeio. É uma situação insuportável pra mim. Sério mesmo, sabe? Coisas assim que eu tenho que me sujeitar, me humilhar. Só que assim, é uma fase que eu escolhi, né? Ser mãe, né? Viver a maternidade. Quem não sabe, eu tô grávida de 33 semanas, né? E hoje faz 33 semanas e 3 dias exatamente. Então, tô próximo de chegar o momento do parto. Né? Então, eu escolhi ter ali a maternidade, viver a maternidade, né? Ser esposa, né? Eu quero ser uma esposa boa, uma esposa virtuosa, uma mulher virtuosa, né? Uma mãe que ensine o caminho certo para os filhos. Então, vai ser um caminho mais difícil, né? Porque eu quero continuar com a minha carreira também, porque isso me faz bem. Ter meu próprio dinheiro, eu não gosto, gente. Desde pequenininha, né? Eu já falei para vocês em algum vídeo aqui anterior que eu comecei a trabalhar pequenininha, com 12, 11 para 12, como babá, né? Limpava a casa dos outros, cuidava de uma senhorinha que morava aqui próximo da minha casa, né? Que os filhos dela não tinha como cuidar dela. Então, assim, desde muito nova eu tenho meu dinheiro, isso me faz bem, sabe? Eu me sinto feliz, não gosto de ficar tendo que pedir. Eu tô passando por um momento muito difícil, sabe? De ter que pedir hoje mesmo. Ontem nasceu o bolo do Caleb, né? O aniversário, eu mesmo tenho que fazer o bolo, né? Mas isso também a gente aprende, a gente tá vivendo.
Eu não quero deixar também a data passar sem ser especial, mas aí tem que ficar pedindo para comprar as coisas. Antes eu ia lá no mercado, comprava, né? Chantilly, do tanto que eu quero. Agora não, aí eu tenho que pedir, né? Aí a pessoa talvez me reclama do valor, eu fico chateada, né? Então, assim, é complicado, sabe? Por isso que eu decidi trabalhar, sabe? E para ter ali a minha renda, justamente, não que eu vou passar na frente do meu esposo, sabe? Eu acredito que o marido, ele tem que ser o provedor, tanto que quando eu tava, assim, tendo a minha renda, conseguindo ter, assim, a minha renda fixa, né? Eu era responsável por guardar o dinheiro e ele era o responsável para prover, né? Meio que ele já estava sendo preparado para essa fase que a gente ia passar, né? Onde só entraria o dele, né? Então, eu acredito que o homem ele precisa ser o provedor, o trabalho dignifica o homem, a gente não pode tirar esse papel dele, sabe? Mas a mulher entra nessa parte de realizações, né? Fazer uma festa de aniversário, né? Comprar as coisinhas dela, sem ter que ficar implorando, ou tendo que justificar para onde o dinheiro vai, né? Eu sou dessa turma, né? Então, assim, esse caminho de seguir a maternidade, ser esposa, né? Ser uma mulher virtuosa, e ao mesmo tempo trabalhar e seguir o exemplo da mulher de Provérbios 31, ele é um caminho mais difícil, né? Vai ser desafiador, é a vida acontecendo, né? Então, e a gente pode. Tá bom, guarda lá pra mamãe, né? Então a gente precisa decidir né, uma decisão. Tudo começa numa decisão, né? Então eu decidi esse caminho e eu vou ter que pagar o preço dele, né? É igual esse devocional, né, gente? Compartilhando com vocês aqui agora. Deixa eu até passar para outra página aqui. Falando sobre decisão, né? Eu decidi fazer esses 21 dias. No início, você pode até ver que a série tá. Hoje é o Devocional 13, episódio 11, porque no início eu ia fazer só de 2 em 2 dias ia gravar um vídeo, né? Falei, o Caleb tá de férias, né? Vou escrever esse devocional e vou gravar. E aí, no início eu falei, nos 2 primeiros vídeos, foi 4 devocionais em 2, né? Então, por isso que tá desse jeito, né? O devocional. A sequência tá. O episódio tá para trás, né? E o devocional tá para frente. 2 dias de diferença. E aí, eu escolhi gravar esses 21 dias. Igual hoje, eu tenho que gravar com o Calebinho acordado, né? Mas mesmo assim, hoje eu ia gravar lá fora, né? No ar livre. Por quê? O que aconteceu, gente? Eu, lá no meu escritório, né, no escritório que eu tô montando, né, ainda não tá assim 100%, eu tava gravando lá, vocês podem até ver que hoje eu tô aqui na minha sala, né, tá diferente o cenário, e aí eu tava gravando lá, e aí, como eu tô grávida, eu não posso subir, e a luz, lá, como é improvisada ainda o ambiente, tinha que subir, né, e todo dia meu esposo tinha que levantar e acender a luz pra mim. E aí ele foi e comprou os trem pra arrumar, né? E meu irmão falou, não, pode deixar que eu arrumo, né? Que ele sabe arrumar. E aí ele foi arrumar, gente. E ele sempre arrumou na casa dele, na minha mãe. E aí, simplesmente, quando ele foi arrumar lá pra mim, pipocou foi tudo. Ele tinha que voltar pro trabalho, né? Depois do almoço. E aí fiquei sem energia lá, sinceramente, né? Aí eu comecei a fazer uns vídeos também que eu tô divulgando. Eu fiz um Instagram meio que secreto, né? Com poucas pessoas, né? Que são seguidores lá. E aí eu fiz esse Instagram e tô divulgando alguns vídeos. Na verdade, eu tô aprendendo. Não é que eu vou querer bloquear as pessoas, não, sabe? Eu aprendi que eu precisava aprender. Na verdade, eu percebi e tô testando, né? Tô fazendo ali meu posicionamento no digital, né? Por igual eu falei pra vocês, ter a obesidade digital. E aí, enfim. E aí eu fazendo vídeo, né? Comecei a fazer vídeo aqui na cozinha, né? Picando verdura, mostrando mais a rotina e falando como eu faço meus estudos bíblicos, como eu escrevo meus artigos pro blog, como eu preparo os vídeos. E assim, fazendo vídeo simples, né? E aí, gente, do nada, a luz da minha cozinha, né? Nunca aconteceu isso. O Jonas ainda tem que trocar o apagador. E aí o apagador empenhou. Tipo assim, do nada, né? Aí eu até falei pro Jonas, presta atenção, que as coisas, parece que quando você começa a agir, as coisas começam a querer embaraçar, né? Para atrapalhar você ir naquele caminho, né? O caminho certo, né? Igual aqui eu tô anunciando a palavra do Senhor e ao mesmo tempo tô me posicionando, né, no mundo espiritual. Então, de levar a verdade, né, de libertar cativos, né, e cumprir ali Isaías 58, que é o verdadeiro jejum, né?
Então, é, aí tô sem energia lá no escritório, não tem energia. Por isso que eu tô gravando aqui, mas de qualquer forma hoje eu teria que gravar aqui porque o Caleb tá acordado, né? Que geralmente eu gravo antes dele acordar. Mas vocês entendem? Quando você decide uma decisão, você tem que pagar o preço daquela decisão. E aí, quando a gente está inserido aqui no mundo espiritual, a gente tem que analisar também essa questão, né? Que o inimigo ele vai vir contra, né? A gente que está avançando. Ele não gosta de perder, né? Se ele perde território, ele fala, não, vamos ali atacar, né? Então a gente tem que ficar ativa, né? E a gente tem, igual a Joyce Meyer fala, né? Que o David, né, o marido dela, fala, quando alguma coisa assim acontece de ruim, né, ele fala assim: você não me surpreendeu, Satanás. Eu já sabia que você viria contra mim, né? E da mesma forma a gente tem que falar, né? Falar assim, olha, não me surpreendeu e eu não vou desistir, né? Eu vou, nem que eu gravo lá fora no ar livre, para ter luz, né? Porque se não tinha energia, né? Mas vamos continuar aí esses 21 dias, né? E aí, voltando para a nossa parte da emocional, né? Então, até coloquei aqui no penúltimo parágrafo que raramente uma grande compra ela vai comprometer toda a sua renda. Geralmente é pequenas decisões repetidas todos os dias, ou seja, hábitos que eu faço sem perceber, né? E assim, então é olhando para o pequeno que você vai analisar e ver o desperdício, né, que você tá tendo no total, né? E aí isso está impedindo de você chegar na onde você precisa chegar, né? Então, vou ter que segurar os pop good dele, gente. Ele tá aguardando aqui. Mas a gente precisa. Não é que a gente vai ficar paranoica e anotar tudo, né? Até uma balinha, não, mas no início, muitas das vezes você vai ter que anotar um café que você toma, se você toma todos os dias, ou alguns dias você gasta ali 15, 20 reais, já é bom começar a anotar, porque pode ser um dia que você gasta 5, tem dia que você anota 20, então você já anota, né? É muito bom, né? Porque eu penso assim, né? As pessoas pensam, quando eu tiver muito dinheiro, pode trazer, a mamãe vai estar segurando para você. Quando você tiver muito dinheiro, aí que eu vou parar para administrar, né? E aí eu acho que Jesus olha pra gente e fala assim: mas e aquele 10 reais que eu tô te dando hoje? Será que você tá administrando? Tá sabendo administrar? Aquelas verduras que tá lá na geladeira que tá perdendo, né? Você tá administrando bem a sua geladeira para evitar desperdício? Porque ali é dinheiro também, né, gente? Então, e aí eu lembro até eu acho que é Lucas 16, se não me engano, 10, que fala sobre ser fiel, né? O servo que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Deus coloca ele no muito. Então, a gente precisa administrar com sabedoria aquilo que Deus já nos deu, né? Ser contentes, gratos, né? E evitar reclamações, que a reclamação, gente, nossa, mas quanto mais você reclama, mais o trem piora. Tem que fazer a sua parte, arregaçar a manga aí, né? Hoje estamos aqui, né? Com o Caleb, estamos aqui gravando e vamos que vamos, né? Então a gente. Tá muito cheio. Tá muito cheio, mamãe? Pode trazer que a mamãe vai te ajudando. E aí, continuar a nossa caminhada, né? Ser bom mordomos aqui nessa terra. Aí o desafio que eu coloquei para o nosso dia hoje, né? Para você analisar, né? Não só hoje, mas daqui para frente, né? O primeiro ponto que eu coloquei para você analisar todas as suas despesas, né? Durante os seus próximos 30 dias. E sempre estar dividindo entre o que é custo de vida, aquilo que é fixo, que você tem que pagar todos os meses, né? Eu poderia entrar aqui falando sobre custo variável, né? Mas não, aqui não é esse o propósito, né? Você vai precisar fazer um curso de finanças, se aprofundar nesse. Eu até posso trazer, né? Mas aqui o objetivo do canal é mais a parte bíblica mesmo, de trazer ali os princípios, né? E o que eu posso é dar orientação, né? Igual a Natália Arcuri tem muito curso, né? Gratuito, vídeos, né, no YouTube aqui, gratuito para quem não tem condição de pagar, que está passando por um momento difícil. Professor Mira, né? O canal lá esqueci o nome dele de novo, do Primo Pobre, tem muito conteúdo sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa controlar os nossos gastos. E ele tem até uma planilha que eu estava olhando ontem no canal dele, que você pode baixar. Depois você entra lá no canal dele, para você ver, Primo Pobre. Que tem uma planilha lá que você pode baixar, para quem gosta de planilha, né? Entrar lá e baixar para fazer o seu controle. Ou pode fazer no papelzinho mesmo, igual eu faço na agenda aqui, né?
O segundo ponto que eu coloquei, identifique quais despesas são essenciais e quais podem ser reduzidas ou eliminadas, né? Aqui você vai eliminar os desperdícios, né? E aí depois você vai escolher uma ferramenta para você fazer esse acompanhamento. Pode ser planilha, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno, aonde você se adaptar melhor, né? Igual eu uso os dois. Eu uso tanto a minha agenda financeira como o, o meu a minha planilha. Mas isso, gente, lembrando que eu estou retomando esse hábito financeiro de controlar os gastos agora, né? Eu passei quase. Meu Caleb tem 4 anos, desde quando o Caleb nasceu, eu venho tentando fazer, um mês faz, outro mês não faz, agora com constância eu comecei agora, sabe? Eu tô aqui até falando com vocês, mas a palavra sempre corta para os dois lados, né? Corta tanto aí como aqui. Então, e a importância de ter a constância, né? Então, eu até escrevi aqui uma dica prática que não importa qual vai ser o aplicativo que você vai usar, ou a planilha, ou o caderno, né? O importante é você criar esse hábito de acompanhar esse gasto e ter constância nesse hábito, né? Vai lá brincar com a mamãe agora vai encher os balões com você. Agorinha, a mamãe tá gravando, né? Então, assim, não é a ferramenta que vai transformar a sua vida financeira, mas sim o hábito de você controlar suas entradas, quanto entrou, quanto saiu, né? Às vezes você tá quebrando esse princípio aqui de gastar mais do que você ganha, né? Então, e sempre, né, gente, orar, né, pedindo a Deus direcionamento, né, na questão financeira, para praticar a palavra, pedir discernimento, pedir ajuda na constância, né? E ter uma boa administração é batendo de frente mesmo com a realidade, né? Quando você faz esse acompanhamento, esse relatório, né? Você vai bater de frente com a sua realidade, né? E a partir do momento que você saber a verdade, né? Que a verdade ela liberta, você vai poder agir em cima daquilo que você chegou na conclusão. Falar, ó, tô gastando mais aqui, né? Eu tenho que cortar isso aqui não faz parte agora, né? Às vezes está pagando muito entretenimento, plataforma de entretenimento, né? Então, assim, vou ter que cortar isso aqui, vou ter que fazer isso. Então, você só tem como decidir se você souber aonde né? Trazer clareza daquilo, aonde você está errando, né? E lembre-se, né, que a fidelidade financeira começa nas pequenas despesas, né? Quem aprende a administrar o pouco, né, vai demonstrar para Deus que ele tá preparado para cuidar do muito, né? Então aí até cumpre a palavra lá que eu falei que o que é fiel no pouco, né, vai ser colocado no muito. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a nossa vida, para que a gente possa cumprir aquilo que a gente aprendeu hoje. Senhor querido, meu Pai amado, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor nos sustentou e o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de uma forma sobrenatural, tem nos conduzido, meu Pai, de uma forma que muitas pessoas não entenderiam, mas nós que estamos em Ti entendemos, Deus. Então, Deus, obrigado, Deus, que a gente não venha desperdiçar os recursos que o Senhor nos deu, que a gente venha se portar como um sábio, Deus, que a gente venha valorizar, meu Pai, o que nós temos, sabendo que para alcançar algo lá na frente, a gente vai ter que semear agora, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que cuidar. Principalmente na área financeira, a gente vai ter que guardar, a gente vai ter que sacrificar muitas coisas agora no presente para ter lá no futuro. Deus, então nos ajude a ter essa sabedoria, ter essa constância, praticar esse princípio. Deus, e nos ajude a tomar as melhores decisões da nossa área financeira. E eu repreendo todo mal. Meu Pai, todo espírito de consumismo sai agora em nome de Jesus. Meu Pai, que a gente não venha ser como o tolo que devora tudo que ele ganha sem pensar no amanhã, só pensa no prazer momentâneo, Deus, mas que a gente venha colocar isso em prática, meu Pai, e que a gente continua constante aqui nesses devocionais, que serão 21 dias de sabedoria financeira. Abençoa essa outra pessoa que está me ouvindo do outro lado, eu não sei quem está ouvindo, mas o Senhor sabe. Então, que essa palavra alcance aquelas pessoas que precisam serão alcançadas. E abençoa o nosso dia, que seja um dia abençoado, que seja um dia repleto de bênçãos do Senhor, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente, né? Se você gostou desse vídeo, né, desse devocional, já deixa seu like, né, para que esse conteúdo possa abençoar outras pessoas, possa alcançar as pessoas que precisam ouvir essa mensagem que eu compartilhei aqui, né? Um abraço e até o próximo vídeo.